Oi, gente! Então, continuando o tema Renascimento e humanismo, a gente vai falar agora que o humanismo, essa ideia do humano, o homem estar no centro das coisas, né? Tanto das pinturas, da literatura, dos estudos, também existirá dentro da política, tá? Então a gente vai ter aqui do lado o retrato de Nicolau Maquiavel, tá? Ele foi pintado pelo Santi, pelo Sandy de Tito. Agora saiu. E o Nicolau Maquiavel vai ser o autor de um livro chamado O Príncipe, que foi publicado em 1513. Nessa obra, o Maquiavel vai analisar como os líderes exerciam o poder, né? Como eles mandavam e deixavam de mandar. Na obra dele, ele indicava que os líderes deveriam exercer o poder de toda forma, mesmo que fosse necessário usar a violência. O Nicolau Maquiavel também foi uma pessoa que separou política e religião, tá? Ele entendia que a religião era algo do indivíduo e que a política era algo coletivo. Então, o humanismo dentro da política, ela tinha que ter um sentido prático, tá? Não bastava apenas ser ideais, você tinha que ter alguma maneira de aplicar. E o Nicolau Maquiavel, então, vai trazer isso dentro da sua obra e vai trazer a maneira que seria aplicável esse humanismo dentro da política. Aonde aconteceu tudo isso? Eu já tinha falado para vocês, mas eu vou falar mais um pouco, na Península Itálica. A Itália, nesse momento, não existia, tá? Aqui vocês vão ver que são vários, ó, o Reino de Nápoles, estados da Igreja, porque aqui vai ficar o Vaticano depois, ó, República de Veneza, Milão, são cidades independentes, porque a gente não tinha a unificação da Itália ainda, tá? Ou seja, essas cidades são cidades-estados. E não foi não foi uniforme a difusão dos ideais humanistas e renascentistas. Não foi assim, o Leonardo da Vinci o Nicolau Maquiavel publicou aquele livro e todo mundo ficou sabendo. Um pessoal ficou sabendo aqui, um pessoal ficou sabendo aqui. E aqui, no restante não. Foram sabendo aos poucos, tá? Então, cada cidade teve um diferente tipo de renascimento. Vocês vão ver que o renascimento ele tá em várias áreas. E não só dentro da arte, enfim. Vou mostrar aqui outras áreas que a gente pode ver o renascimento, tá? Então, ele vai acontecer em diferentes lugares, de diferentes modos. O mecenato, isso é importante, gravem. Vai ser importante para difundir o renascimento. Porque o mecenato vai ser uma forma de comerciantes ricos, príncipes, reis, papas financiarem as obras dos pintores, dos escultores, dos arquitetos. E por que ficou conhecido como mecenato? Porque ele faz homenagem a Mecenas, que era o protetor das artes na antiga Roma. Então, todos aqueles que financiavam um artista era chamado de mecena. Então, são essas pessoas que vão dar suporte aos artistas, porque os artistas precisam comprar material, os artistas precisam se alimentar. Então, os mecenas vão ser os responsáveis por difundir o Renascimento, porque é com eles que as obras vão ser pagas, tá? Então eles são muito importantes para que o Renascimento tivesse acontecido. A gente teve que ter os mecenas. Outra coisa importante para a difusão do Renascimento foi a criação da imprensa móvel. Então o Johannes Gutenberg, lá em 1454, vai criar uma impressora móvel. Então aqui, ó, vai ter as letrinhas e eles vão imprimir. Então são letras difundidas no metal e depois eles passavam óleo e são impressos no papel, tá? E produziam cópias idênticas. Então antes era à mão, então assim você colocava as letras e fazia várias páginas.
E o primeiro livro impresso, então, vai ser a Bíblia, mas isso vai ajudar a difundir vários outros textos, porque eles vão poder, então, ser impressos nessa imprensa, nessa prensa móvel. O Renascimento, então, ele pode ser visto na arquitetura, tá? Os modelos clássicos de construção e decoração, como vocês podem ver aqui, essas colunas aqui, né, que a gente pode ver nas construções gregas, e aqui a gente também vai poder ver novamente, tá? Então, na arquitetura, na pintura, tá? Então, a pintura é uma das principais. Então, aqui a gente tem o quadro da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. Aqui é a Santa Sé, do Leonardo da Vinci. Então, eram pinturas a óleo. Tinha a questão da perspectiva linear, né? Que o nosso olhar, ele sempre vai ao centro. Então, aqui eram pinturas matematicamente pensadas, ok? Então, a gente pode ver na pintura o Renascimento. Nas esculturas, que traz a questão do naturalismo e a preocupação com a anatomia humana. Essa aqui é a Pietà, do Michelangelo, ok? Então, aqui, ó, o cuidado que se tem nessa escultura, tá? Então, o Renascimento trazia isso, esse grande cuidado, esse naturalismo, esse humanismo, essa forma humana na sua mais rica propriedade, vamos dizer assim. E o Renascimento também não ficou restrito à Península Itálica, tá? Ele vai se expandir por toda a Europa, não da mesma forma e com a mesma intensidade, mas a gente vai ter algumas produções artísticas renascentistas, por exemplo, na Holanda, com o Erasmo de Roterdã e com o Jan van Eyck, que são dois artistas. Este aqui é um pintor e esse aqui é um escritor. Na França, o Jean Fouquet, que também é um escritor. Na Inglaterra, então, a gente vai ter, na dinastia Tudor, William Shakespeare, um dos maiores escritores do mundo. Todo mundo já ouviu falar dele. E na Espanha, então, o Miguel de Cervantes. Temos também em Portugal Luís Vaz de Camões. Então, o Renascimento pode ser visto em várias áreas, tá? Continuo na próxima aula.